Informação importante: pode selar a vinda de Roger Guedes ou não para o Palmeiras. Se liga aí, meu querido palestrino, que nós vamos falar desse nome que foi especulado e cravado até pelo jornalista da Rede TV, e tem coisa muito bacana pra gente conversar aqui a respeito disso. O Palmeiras não desistiu do goleiro gremista Gabriel Grando e coloca dinheiro na mesa. Proposta. É isso mesmo, vamos também repercutir essa história por aqui. E o técnico Abel Ferreira irá desfalcar o Verdão em meio a negociações por renovação com o Palmeiras. Não se esquece, meu querido, verifica a sua inscrição no canal, ativa o sininho de notificações e o seu like é muito importante aqui para o nosso trabalho. Você me ajuda aqui no engajamento do canal com isso, e de quebra eu entendo que vocês gostaram do conteúdo. Se você é novo, espera um pouquinho, assiste o vídeo até o final. Se você gostar, você deixa o seu like. Se não quiser também, tá na paz de Deus. Mas pra galera da casa, o like é muito importante. E é claro, não esquece da função hypar. Essa função ajuda a gente demais aqui na plataforma. Vocês não têm ideia, beleza? Dito isso, vamos falar de Palmeiras nessa edição de terça-feira do nosso canal aqui, Notícias Meu Verdão. Vem comigo. Meu querido palestrino, minha querida palestrina, que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues, para a galera da casa que já bem sabe, mas eu sempre me apresento para você que tá caindo aqui de paraquedas neste canal, e eu falo diretamente com esse coração alviverde que aí está. Antes da gente falar aqui do professor Abel Ferreira, aí eu folguei nessa segunda-feira, precisei descansar, passei o domingo com a minha mãe, com a minha família, foi muito agradável, assisti o jogo do Palmeiras, e ó, vou falar pra vocês, hein, que jogo de bola que o Palmeiras teve. Não foi aquele jogo brilhante, mas foi efetivo. O Palmeiras saiu aí com mais 3 pontos diante do seu arquirrival, e o que chamou muita atenção nessa partida foi a comemoração, né, dos jogadores juntamente com a torcida lá na Arena Barueri. Pois é, rapaz, o mundo da bola ele não gira, ele capota, como a gente costuma dizer. A Arena Barueri, um tempo atrás, muito questionada, virou palco aí nesse último domingo de uma bela vitória do Palmeiras contra o arquirrival. E ó, eu comecei o vídeo aqui falando de Tigrinho, porque a imprensa espanhola sentava o couro no menino aqui, porque não estava desempenhando, não estava fazendo gol. Agora, ele desandou a fazer gol no Palmeiras, e eu arrisco dizer para vocês que esse menino vai ter uma média aí de 1 gol por partida. Pode anotar isso aí, depois vocês me cobram por aqui. Puta jogador, ele mesmo foi o cara autor da jogada que gerou o gol do Palmeiras. Sabe, segurou 3 zagueiros do São Paulo ali, tocou a bola pro Felipe Anderson, uma baita defesa do Rafael, do goleiro do São Paulo, e depois ainda o menino sobrou a bola para ele empurrou para as redes, fazendo a sua função de atacante. Parabéns ao Vitor Roque, baita contratação no Palmeiras, e tá aí. Jogador bom, é isso daí, decide jogos grandes, e foi o que o Tigrinho fez. Ah, você fez assim para um São Paulino hoje? Manda aí uma foto de um tigre para um São Paulino para desejar bom dia para ele. Queria falar muito mais sobre essa partida, mas eu não quero que o vídeo fique longo, porque nós vamos falar aqui, ó, sequelas dessa partida contra o São Paulo, que o professor Abel Ferreira foi expulso, né, velho? Pô, vou falar um negócio pra vocês, hein? Essa expulsão aí, o que vocês acharam? Vai escrevendo nos comentários aqui, enquanto eu divago aqui sobre algumas coisas que está acontecendo sobre o Abel. E eu começo assim, falando primeiro de renovação. Há 3 dias, a dona Leila Pereira revelou que o clube já iniciou, o palestrino, as conversas com o Abel para renovar o seu contrato. Assim, de acordo com informações aí divulgadas pelo Globo Esporte, a diretoria alviverde trata a negociação com tranquilidade, sem prazo determinado para uma resolução. Há uma expectativa aí, meu querido palmeirense, de que o assunto poderá ser resolvido após a disputa do Mundial de Clubes. Palmeiras queria antes, né? Mas não sei se isso vai ser possível. Esse Mundial que todos nós estamos ansiosos irá acontecer aí em junho e julho deste ano, lá nos Estados Unidos da América. Hugo Cajuda, empresário do professor Abel, estará em São Paulo na próxima semana, em uma ida que estava previamente marcada por diferentes compromissos de trabalho no Brasil. Ainda não há, até este momento, pelo menos quando eu falo para vocês nesse vídeo, reunião agendada com o Palmeiras, mas a possibilidade não está descartada, tá bom? Olha, cada dia que passa eu estou mais convencido de que o Abel vai renovar o seu contrato com o Palmeiras.
Melhor técnico brasileiro, tá, gente? Lógico, tem suas teimosias, tem algumas coisas que ele faz também que eu não entendo, eu questiono aqui, critico, sou corneteiro também como torcedor, mas a verdade é que agora não tem muito como cornetar o Palmeiras, né, velho? O Palmeiras tá jogando um futebol muito efetivo aí, pragmático, vamos dizer assim. É um time que não desiste e a gente voltou a falar, né? Quem diria, que bom, né? Que esse time do Palmeiras voltou a ser o time do pacto. Tá aí colocando terror em todos os seus adversários, principalmente em jogos fora de casa e nesse jogo último aí fenomenal contra o São Paulo. Não deixando a peteca cair aqui, o professor Abel Ferreira, vocês vão se lembrar aí também, né, em segunda informação que nós temos para falar dele aqui para vocês, ele foi expulso nessa vitória do Palmeiras por 1-0 aí contra os Tricas aí pela 8ª rodada do Brasileirão 2025 lá na Arena Crefizão, ou Arena Barueri, como vocês preferirem. O professor Abel Ferreira foi expulso no jogo contra o São Paulo, entretanto as condições da punição prejudicaram ainda mais o Palmeiras. Explico para vocês. Quando já tinha amarelo, o treinador português reclamou. E aqui uma aspas bem grande, deixar bem claro. Aproxima aí, editor, aí, de quem tá nos ouvindo para eles entenderem. O professor Abel Ferreira reclamou com muita razão no entendimento também do clube, porque vocês vão se lembrar, o menino Estevão, ele foi puxado pelo Alan Franco, se não me falha a memória, do São Paulo. Além de ser puxado, o Alan Franco caiu e ainda puxou o pé do menino. Beleza, não era para ter sido dado falta porque o árbitro deu vantagem, mas quando a jogada terminou, era para ter sido apresentado o cartão amarelo, gente. Pelo amor de Deus, pro São Paulo. O Abel reclamou disso daí e ele tomou o vermelho direto, lembrando que ele já tinha amarelo na partida. O amarelo que ele tomou na partida era o terceiro dele no Campeonato Brasileiro. Já é o suficiente para deixar o treinador alviverde de fora da próxima partida. Como ele tomou o vermelho direto por causa da reclamação, ele estará ausente, pelo menos por hora, se o Palmeiras não recorrer, contra o Red Bull Bragantino e no jogo tão importante quanto o segundo colocado, que é o Flamengo. Lembrando que o terceiro colocado é o Red Bull Bragantino, próximo adversário do Palmeiras aí no Campeonato Brasileiro. Péssima informação, é sempre importante ter o Abel ali no comando da equipe no gramado. O Palmeiras, pelas informações que nós temos nos bastidores, pode recorrer a essa situação, mas eu não sei se é uma boa recorrer não, porque ao recorrer você pode conseguir talvez uma outra punição para o Abel Ferreira, dependendo do entendimento do judiciário desportivo, né? Enfim, vamos aguardar essa situação toda, mas por hora o Abel está expulso de 2 partidas, as próximas seguidas do Campeonato Brasileiro. A gente só vai enfrentar o terceiro e o segundo colocado, né? Confrontos diretos sem o Abel eu acho bem complicado. Posta nos comentários, Palestrino, quero conversar com vocês a respeito dessa situação. E agora o resto do vídeo fica por conta aí de jogadores possíveis reforços para o Palmeiras no Mundial de Clubes. E eu começo aqui com o goleiro, que eu mesmo achava que a história tinha se encerrado, mas não. O Palmeiras não desistiu, senhoras e senhores, de contratar um goleiro. E eu começo dizendo assim para vocês agora. A próxima janela de transferências, ela ainda não está aberta, mas o Verdão está avaliando, isso eu garanto para vocês, as opções para reforço e qualificar ainda mais o elenco para o professor Abel Ferreira ainda neste ano de 2025. Um dos objetivos aí do departamento de futebol do Verdão é fechar a contratação de um novo goleiro. O Everton e Marcelo Lomba seguem no elenco alviverde. Entretanto, deixo muito claro para vocês, no meio do ano existe a possibilidade aí do camisa 14 deixar o Palmeiras, o Marcelo Lomba no caso. Dessa maneira, para suprir a posição, a equipe paulista está de olho no goleiro que está na sua tela aqui, o Gabriel Grando, que atualmente defende as cores do Grêmio e é reserva por lá. Anteriormente, conforme já havíamos falado aqui no canal, o Palmeiras entrou em contato aí com a diretoria do Grêmio para saber a possibilidade de uma negociação. Naquele momento, as conversas não avançaram, mas agora o cenário mudou completamente. De acordo aí com informações divulgadas pelo jornalista Fábio Vargas, se não me falha a memória, ele é do jornal Zero Hora e cobre exclusivamente aí o dia a dia do clube gremista. A proposta apresentada pelo Palmeiras é de 2 milhões de dólares.
cerca aí na cotação atual de 11 milhões de reais na mesa do Grêmio para tentar tirar o Gabriel Grando de lá e fazer dele jogador do Palmeiras. Dessa forma, a ideia do Clube Alviverde é de um contrato de 3 anos, Palestrino, com o dobro do salário que ele recebe lá na equipe do Sul. Completou aí informações do Fábio Vargas. A princípio, o goleiro vê aí com bons olhos a saída para o clube paulista. O Everton, falo para vocês, deve seguir aí como titular até pelo menos o final dessa temporada. Caso haja aí uma negociação, né, caso tudo isso se concretize, Gabriel Grando pode se tornar, em um futuro próximo, o principal arqueiro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Na equipe gaúcha, o atleta é reserva do Thiago Volpi e participou de apenas 7 partidas neste ano de 2025. Eu já falei aqui, para quem acompanha direto o canal, eu acho ele um jogador comum, goleiro mediano, tá? É aquele goleiro, sabe aquela namorada que você tem, que ela não é nem bonita, mas ela também não é feia. Se você for no shopping, você não vai passar vergonha. Sabe como é que é? É o Gabriel Grando aqui, cara. É o tipo de goleiro que, pra mim, tá? A minha opinião, cada um tem a sua, não fede nem cheira, tá? É jogador pra ser, goleiro pra ser reserva mesmo. Porque, sinceramente, se o Palmeiras quer visando aí que os seus 2 goleiros principais estão com idade avançada, se o Palmeiras quer aí um projeto, eu acho que a aposta no Gabriel Grando não é a das mais assertivas, pelo menos na minha opinião, tá? Eu acho que tem um goleiro que é muito melhor que ele atuando no Brasil, que hoje tá no Vasco, sofrendo pra caramba lá, só que ele é um baita goleiro, o Léo Jardim. Então, pô, se é pra pagar uma grana, faz uma proposta pro Vasco que tá aí numa pindaíba do caramba. Tenho certeza aí, o Pedrinho lá do Vasco, que me desculpe, mas eu tenho certeza que o Léo Jardim viria para o Palmeiras se colocasse uma proposta na mesa do Vasco. Fala-se muito também do tal do Carlos Miguel, que está no Nottingham Forest, se não me falha a memória. O problema do Carlos Miguel, gente, é que ele é muito caro. Os valores são astronômicos aí para um goleiro que viria para ser reserva do Everton. Então, eu acho que essa hipótese aí está descartada. E uma outra hipótese também que é muito válida, que faria o Palmeiras economizar uma grana, é dar oportunidade para os meninos da base. E tem um aí que tá no time do Farense, que tá fechando o gol do time no qual ele tá emprestado. Tá chamando a atenção de muita gente e vai ter time grande da Europa querendo contratar esse jogador aí, o goleiro Kaique. Tá jogando muito, é jogador do Palmeiras, velho. E o Palmeiras querendo apostar aqui no Gabriel Grando. Na minha opinião, se eu fosse da diretoria, eu não ia atrás do Gabriel Grando. Se for para contratar um goleiro, eu acho que a opção mais assertiva seria o Léo Jardim, só que tem a opção dos meninos da base que vem em ascensão no Palmeiras. Alguns dizem que os goleiros que a gente tem na base, eles não têm aptidão aí para jogar no profissional. Tem algum pessoal da torcida do Palmeiras que não gosta dos goleiros da base, outros até gostam, mas tem o menino Kaique que tá jogando muita bola lá no Farense de Portugal. Posta aqui nos comentários qual seria a opção que vocês teriam. E atrás, concorda aí com a contratação do Gabriel Grando? Palmeiras colocou proposta na mesa do Grêmio. Vocês trariam aí, quem sabe, o Léo Jardim? Carlos Miguel, nem adianta vocês falarem, porque o Carlos Miguel, eu acho que é muito caro e eu acho que o Palmeiras não vai fazer esse investimento. E também tem o Kaique. Quero saber a opinião de vocês. Posta aí nos comentários, tá bom? E pra fechar o vídeo de hoje, eu fiz questão de pegar essa foto do Roger Guedes fazendo um coraçãozinho aí. Eu vou até subir aqui pra vocês verem, né? Quem sabe quebranta o coração de alguns torcedores do Palmeiras que andam revoltados com o Roger Guedes, pelo que aconteceu em 2016 com ele aqui e porque ele também foi jogar no Corinthians. Gente, ele foi jogar no Corinthians, mas ele não é jogador mais no Corinthians. Os jogadores são profissionais. Eles têm o direito de jogar no clube que ofereceu o contrato melhor para eles. Lembra aí do Matias Vinha, o único time brasileiro que eu jogaria é o Palmeiras, e foi lá e jogou no Flamengo. E tá tudo certo, cara, tá tudo certo. O jogador, ele tem que ir onde ele acha que é melhor para ele. A mesma coisa serve aqui pro Roger Guedes. Eu não fico alimentando raiva do cara só porque ele jogou no Corinthians, pelo amor de Deus, tá? Eu vou até tirar um sarro. Se ele vestir a camisa do Palmeiras de novo, eu vou tirar um sarro dos corintianos que estão loucos pra ter ele por lá também. Vamos lá, vamos devagar um pouco mais sobre essa história, porque vocês vão se lembrar que o nome do Roger Guedes foi especulado pelo apresentador Márcio Espímpolo, que cravou lá na Rede TV que o Palmeiras concretizaria uma contratação
do Roger Guedes como reforço para o Super Mundial. Cheguei a falar para vocês aqui no canal que, caso isso aconteça, faz muito sentido, porque o cara é ponta esquerda nato, tá jogando pra caramba no Al Rayyan, todo mundo sabe da qualidade do Roger Guedes, deixando de lado um pouquinho os acontecimentos polêmicos que envolveu ele e a Sociedade Esportiva Palmeiras. 2016, esse cara aqui foi demais, mano, jogando pelo Palmeiras, e foi campeão com o Palmeiras, velho. Então seria interessante sim, não é descartado, pelo menos na minha opinião como um torcedor, a contratação desse jogador aqui, tá bom? No entanto, Palestrino, quero dizer para vocês que, segundo informações colhidas aí por várias reportagens, por vários portais, não existe ainda nenhuma negociação em andamento entre Palmeiras e Roger Guedes. Porém, o nome do ponta esquerda aqui é muito falado dentro do Palmeiras, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo, e é isso que eu quero falar aqui para vocês agora. Segundo informações colhidas diretamente do canal do Facincani, créditos aqui, eu sempre dou os créditos, não tenho formação privilegiada, a minha função aqui é repercutir com vocês as coisas e as possibilidades que podem estar acontecendo ou não no Palmeiras. Então, créditos ao Facincani, vocês vão encontrar na última live dele tudo, o resumo que eu vou dar para vocês aqui. Se vocês quiserem ver na íntegra, tá na live do canal do Facincani, tá bom? Segundo aí falado por ele, pelo jornalista, o Abel Ferreira não vê problemas em ter o Roger Guedes no elenco. O próprio Facincani deixou muito claro que o Abel Ferreira ele não é tão restrito a jogadores como muita gente pensa, não. Ele é muito aberto, inclusive ele gostaria de ter o Gabigol no Palmeiras. Lembra ano passado que surgiu essas especulações aí, se ele vai ficar no Flamengo, renovar, não vai, para onde que ele vai? Acabou indo pro Cruzeiro, mas o Abel, lembro que eu fiz um vídeo para vocês aqui falando informações do Chico Garcia de que o Abel já tinha falado para a diretoria que ele aprova o Gabigol no Palmeiras. Acabou não dando certo. Tô falando isso para vocês porque muita gente veio falar, né, mas esse cara não entra nas políticas do Abel, que não sei o quê. O Abel queria ele, tá, gente? Tem mais de um jornalista que crava isso daí. E o Roger Guedes não é diferente. Facincani disse que, apesar do que o Roger Guedes fez no passado, lembra do trote que aconteceu? Ele era um jogador imaturo que realmente estava dividindo o vestiário lá. O Abel não tá nem aí para isso, ele gosta do futebol do Roger Guedes, isso é muito importante para a gente trazer o debate aqui nos comentários. Qual é o grande problema, Palestrino? Dona Leila Pereira e o Paulo Buozzi, principalmente, têm ciência de quem é o Roger Guedes. E o que ele fez no Palmeiras, tá? Aquele jogadorzinho chato, estrelão, a gente sabe, não caiu muito bem. E o Buozzi lembra disso e é um dos que é contra a contratação do Roger Guedes. E a dona Leila, naquela época, ela era patrocinadora do Palmeiras, ela também presenciou de perto o que aconteceu. Então, o que pode bloquear aí uma possível conversa com o staff do Roger Guedes seria a dona Leila Pereira e o Paulo Buozzi, que avaliam o passado do Roger Guedes e talvez, digo assim para vocês, não achem interessante a contratação do jogador. Quero também falar outra coisa que eu achei bem bacana do Roger Guedes. Ele se pronunciou recentemente aí em um podcast, não vou me recordar qual que é o podcast, já faz algumas semanas que eu assisti. Ele explicou o que aconteceu em 2016 pelo Palmeiras, saiu meio pela porta dos fundos do Verdão, e ele se justificou das suas atitudes, dizendo que ele, na época, ele era imaturo, juvenil e que falhou com o Palmeiras na época. Então, eu fico com o meu coração aberto para crer que o que ele disse é verdade, tá bom? Ele, sinceramente, ele abriu o coração, lógico, não fechou as portas para o Palmeiras, até porque seria burro da parte dele fechar as portas para o Palmeiras, porque os únicos clubes brasileiros que têm condição de pagar 5 milhões, que não é o caso, tá, gente? Mas é o que ele recebe no Al Rayyan. Os times brasileiros que podem pagar pelo menos próximo desse salário é Palmeiras e Flamengo. E o cara quer jogar Mundial de Clubes, você acha que não? Mundial de Clubes é a grande vitrine para o mundo dos jogadores. Você acha que o cara não quer mostrar o futebol dele? Tudo isso aqui eu jogo para vocês. Abel aprova, não ia questionar se a diretoria fizesse esse movimento. O problema é que Paulo Buozzi e Dona Leila Pereira parecem, segundo o Facincani, que não são muito a favor
da vinda desse jogador para cá, e o Roger Guedes aí, até então, quero acreditar que houve sinceridade no coração dele de dizer que ele foi imaturo juvenil na época que estava no Palmeiras. Os tempos são outros, o Palmeiras precisa de um ponta esquerda e eu quero que você analise tudo isso que eu disse para vocês. No que refere-se a mim como torcedor, não tenho mágoa nenhuma do Roger Guedes. Mas você jogou no Cunha, que se dane, velho. Hoje ele tá no Al Rayyan, vestiu a camisa do Palmeiras, meteu gol pelo Palmeiras, ajudou a Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso é o que importa. Apostaria sim, podemos dizer assim, nesse jogador. Teve os seus problemas no passado, mas eu faria sim esse investimento porque ele joga muita bola e o Palmeiras está carente aí na ponta esquerda no seu elenco. Acho que seria uma baita contratação, apesar aí das fumaças que se falam sobre ele nos bastidores. Mas se for chutar, eu acho que não vai acontecer. Enfim, mundo da bola, o quê? O quê? Ele não gira, ele capota. Anote isso daí. E tudo pode mudar assim, ó, do dia pra noite. Quero saber a opinião de vocês. Posta aqui nos comentários. Vocês gostariam de Roger Guedes jogando novamente com a camisa do Palmeiras? Seria um baita reforço? Tô aguardando e tô lendo os comentários de vocês agora mesmo. E dessa forma eu vou terminando por aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Quero agradecer demais a audiência de todos vocês. Cara, sempre é um prazer, isso aqui é uma terapia, falar de Palmeiras com todos vocês aí que estão do outro lado. É terça-feira, já se passaram 2 dias aí do Dia das Mães, mas mesmo assim, para você que é mamãe, que acompanha o canal, um beijo no seu coração e eu parabenizo vocês aí que são guerreiras, que cuidam de suas famílias e seus filhos com um excelente atrasado Feliz Dia das Mães para todas que acompanham aqui o canal Notícias Meu Verdão. Que o Papai do Céu abençoe demais você que é mamãe e toda a sua família, seus filhos, seu marido, seu esposo, enfim, toda a sua família, tá bom? Vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, sininho de notificações, seu like é muito importante e, é claro, a opção hypar, Palestino. Não esquece do hypar aí. Daqui a pouco o YouTube coloca mais uma e a gente divulga e fica aqui enchendo o saco de vocês pra vocês fazerem. Mas até então é só o like e o hypar. Fechado? Obrigado demais aí pela presença de vocês nesse vídeo. Me despeço por aqui. Uma excelente terça-feira abençoada pelo Papai do Céu. Vejo vocês numa próxima e avante palestra.